Olá, aluno! Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do nosso conteúdo. Nós vamos falar sobre canteiro de obras. Canteiro de obras está dentro de onde? Aquelas instalações previstas, pela nossa NR18, que fazem parte da estrutura de como funciona uma obra. O que seria esse canteiro propriamente dito? Primeiramente, o canteiro é aquela área física onde a obra vai se instalar e vai acontecer. Então ele envolve desde a parte de isolamento externo, envolve a parte de armazenamento, logística interna, a parte de resíduos que têm que ser descartados, envolve as instalações provisórias que a gente tem, que a gente vai depois observar ali em loco, e claro, o nosso principal, o fator de tudo, que é a nossa obra em si, a nossa edificação que está sendo construída. Nesse caso aqui, o canteiro, ele começa desde aquela parte inicial, limpeza de obra, preparação, gabaritos. Como a obra que a gente está visitando já está num estágio mais avançado, você percebeu, é claro que a gente já tem uma edificação em construção. Então, o que a gente pode observar desse canteiro? Primeiramente, esse canteiro delimita, como eu falei, a obra e as instalações do espaço externo. Então, nós temos aqui um tapume, que é conhecido essa proteção de madeira, ou pode ser plástica, ou pode ser de tela metálica. Nesse caso aqui é de madeira, é uma proteção que a gente chama de tapume, que isola o quê? A obra do setor externo. Esse isolamento é importante porque dentro da obra, pessoal, como a gente já viu, existem vários critérios de segurança e as pessoas externas não têm conhecimento disso, não estão com equipamentos de proteção para isso, então eu não posso ter acesso a pessoas estranhas dentro da obra. Então, a primeira função desse isolamento é impedir que pessoas externas entrem para dentro da obra. Existe também a função de segurança, é claro. Eu tenho equipamentos, eu tenho materiais ali dentro que precisam ser protegidos de vandalismo, protegidos de furtos. Então, eu tenho esta função de também proteger o que está dentro do meu tapume. E tenho também a questão de privacidade dos funcionários, pois afinal ali nós temos instalações como vestiário, como alojamento, como sanitários, como cozinha. Então também eu não posso ter visão externa para eu ter garantir a privacidade do nosso trabalhador ali durante o período que ele está exercendo as suas atividades e principalmente durante o período que ele tem de descanso, de almoço e de outras atividades que ele possa realizar. Então aqui a gente já pôde observar primeiramente o nosso tapume de fechamento. Outra coisa importante que a gente pode verificar aqui, como eu falei, a gente tem a questão dos resíduos, que é muito importante hoje na obra. Como que funcionam os resíduos de construção civil? Eles têm que ser direcionados para um local adequado para depositar o RCC. RCC é a maneira que a gente chama de resíduo de construção civil. Qual é essa maneira mais adequada? Você tem que contratar uma empresa que tenha licenciamento ambiental nos órgãos ambientais competentes de cada estado para fazer esse transporte e depositar lá. No caso aqui, essa empresa é uma empresa com caçambas de entulho, Existem outros sistemas de transporte. O que se popularizou nos últimos 20, 30 anos foram as caçambas de entulho, pela facilidade de transportar, pela capacidade de carga. Então aqui, por isso, essa parte, vamos dizer, externa da obra. Por que externa? Porque aqui regularmente está tendo troca dessa caçamba. Então é muito mais fácil um caminhão estacionar aqui para recolher ela do que se fosse dentro da obra. Mas, porém, a gente tem aqui o nosso portão de entrada e eu também tenho o meu acesso dentro da obra. Para quê? Exatamente para aquela logística de carga e descarga de materiais. Descarga porque, claro, que todo o material novo que está chegando, que vai ser utilizado dentro da minha obra, tem que ser descarregado aonde? Dentro do meu canteiro. Eu devo priorizar e tentar descarregar todo o material dentro do canteiro, que é a minha área protegida. E também, eventualmente, em algumas situações que eu precise transportar alguma coisa para retirar da obra, ou no final da obra, materiais que porventura possam ter sobrados, que não foi utilizado totalmente, a gente pega e faz esse transporte, essa retirada aqui por esse acesso. Então, nesse caso dessa obra que a gente está visitando, esse portão é responsável pela logística de entrada e saída de veículos e de materiais. O nosso canteiro de obras,
é a parte responsável, o local responsável de você armazenar os equipamentos e os materiais. É claro que quando a gente está numa obra nesse estágio, que a gente já tem uma cobertura, a gente já tem algumas áreas isoladas, os equipamentos mais refinados, tipo material elétrico, material hidráulico, equipamentos que vão ser usados em revestimentos, já fica armazenado dentro da própria obra. Mas é claro que eu sempre vou ter os materiais que a gente chama como brutos, que seriam o quê? Areia, a minha brita, o meu bloco cerâmico, tijolo, né? Eventualmente madeira, canos de PVC, que acabam ficando armazenados, né, pela dimensão desses materiais, barras de ferro, ficam armazenados na parte externa do meu canteiro de obras. É claro que lá no começo, pessoal, da obra, hein, aluno, pense bem, eu não tenho nada construído ainda. Então, os primeiros equipamentos e materiais eu vou ter que armazenar onde? Diretamente no meu canteiro, ou eu tenho que fazer umas instalações para armazenamento, que a gente vai ver agora ali na frente. Mas nessa fase eu só vou utilizar aqui fora o quê? O material mais bruto. Aqui você pode observar, então, eu tenho areia, eu tenho brita armazenada, eu tenho a betoneira, né? É usual que a betoneira fique próxima da minha areia e da minha brita pela facilidade de logística, porque eu só preciso transportar o cimento e a água. Então, aqui, vamos dizer, é uma instalação onde, além de ser o acesso de externo de entrada e saída da obra, né, é onde eu tenho alguns desses materiais depositados. De praxe, né? A gente ter esse material bruto depositado assim na área externa, como eu falei, e o material mais de acabamento depositado internamente quando eu já tenho essa condição. Quando eu não tenho essa condição ainda, como eu falei, eu tenho que construir uma instalação para isso. O que a gente vai verificar agora é exatamente isso, as instalações provisórias que a gente constrói para uma obra. Você lembra lá que a gente viu no nosso material que tem algumas instalações que são obrigatórias. O que são instalações obrigatórias? Aquela que a ANR determina que eu tenho que ter na minha obra. E eu tenho algumas instalações que são circunstanciais, que eu construo conforme a minha necessidade ou não de ter essa instalação.